muito boa noite, bem-vindo à emissão especial da TVL. Eleições autárquicas em Lisboa. Fernando Seara é o candidato à presidência da Câmara de Lisboa pela coligação Sentir Lisboa. Hoje, nesta entrevista em estúdio, vamos ficar a conhecer as propostas políticas de Fernando Seara para o Conselho, a quem tenho o prazer de cumprimentar desde já e agradecer a presença aqui na TVL. Muito obrigada por estar aqui hoje e partilhar então connosco as suas ideias. Muito prazer, é muito gosto. Antes de mais, quero saber como é que está a correr a sua campanha. Anda nas ruas, tem feito imensas visitas em instituições e cumprimentado as pessoas. Qual é a reação? Tem sido uma boa reação. Sabe que os tempos são difíceis, os tempos de descrédito de parte da classe política são reais. Os tempos de desconfiança em relação a algumas medidas do governo são inquestionáveis, ainda por mais e ainda por cima, se quiser, em Lisboa, onde 23,9% da população tem mais de 65 anos. E como é que tem respondido a essa desconfiança? Fundamentalmente tentando separar a realidade e as responsabilidades municipais com a realidade e as responsabilidades da República e do Governo da República. Eu penso que há suscetibilidade sempre de separar algumas águas. É evidente que serão as primeiras eleições realizadas depois das consequências do plano de ajustamento e, portanto, com a consciência da dureza para as famílias, para as empresas, para as instituições do programa de ajustamento e, portanto, teremos as primeiras eleições autárquicas onde claramente há uma realidade social, que é uma realidade social em que há pouco prazer e muita dor. Citando Stuart Mill, não é? Mas acredito que, como figura pública que é e conhecido dos portugueses e dos lisboetas... Dou sempre o exemplo, dou sempre o exemplo de Sintra. Sintra tem características singulares. É 4 vezes maior em área do que Lisboa. E as pessoas muitas vezes não têm noção disso. E por vezes, quando eu explico que Sintra, em termos de área, é igual à área conjugada ou somada de Lisboa, mais Cascais, mais Oeiras, mais Amadora, mais Odivelas, mais quase 1/3 do Ouros, estamos a dar a dimensão de Sintra. Temos também a característica singular de Sintra ter uma multiculturalidade efetiva. Temos, além do mais, a singularidade de Sintra ter a escola pública com maior número de nacionalidades de Portugal. Temos a singularidade de Sintra ter questões sociais que eu antecipei antes da crise do Lehman Brothers e de todas as consequências financeiras e de todas as multiplicidades e especificidades portuguesas. Portanto, a sua experiência pode ser a chave nesta campanha eleitoral, nestas eleições. Suscito a experiência, qualquer que seja, nós devemos ter consciência do que aprendemos. Sabe que a gestão política também é um tempo de aprendizagem. Gerir uma grande autarquia é uma aprendizagem contínua. Estamos sujeitos a novos problemas. Temos que ter a percepção das angústias, das novas angústias. Temos que ter conhecimento do que são os novos pobres a surgir. Temos que ter a percepção das realidades de não haver capacidade económica, em alguns casos, para pagar a água e, portanto, criar uma tarifa social da água. Temos que ter a consciência de alguns elevadores, em alguns condomínios, não serem pagos e termos, no limite, a questão de deixar funcionar os elevadores, independentemente de todas as outras questões, porque naquele prédio, no 5º andar, vive um senhor de 80 anos que teve um AVC e tem mobilidade reduzida e não há outras. Tem que haver essa proximidade, essa política de proximidade. E as políticas municipais têm que ter esta consciência de proximidade. E a consciência de proximidade é um exemplo. Em Sintra, no momento em que estamos a dar esta entrevista, acabaram de sair entrevistas sobre candidatos. As generalidades dos candidatos a Sintra manifestaram o regozijo pelo conjunto geral das políticas autárquicas que eu conduzi em Sintra. Fiquei sensibilizado com as palavras, por exemplo, do candidato do Partido Socialista, o Dr. Basílio Horta, que enunciou
o bom mandato, ou os bons mandatos que eu concretizei em Sintra, é isso que quero trazer para Lisboa. Quero trazer para Lisboa a experiência, quero trazer para Lisboa a dedicação exclusiva, quero trazer para Lisboa o conjunto das práticas que em Sintra suscitei pela primeira vez. Dou-lhe um exemplo. Porventura, muitos não se lembram, o primeiro conselho a desencadear, a oferecer manuais escolares gratuitos para as escolas e para os alunos, é uma medida que trago para Lisboa, mas o primeiro município foi em Portugal. Foi Sintra. Em Portugal foi Sintra. Depois os outros copiaram, depois o governo copiou. Ninguém me pagou direitos de autor e, portanto, ofereci gratuitamente esses direitos intelectuais a todos aqueles que adotaram. Foi em Sintra que anunciámos e concretizámos o primeiro momento de pequenos almoços nas escolas, nos locais e nos bairros com dificuldade. Coisas à partida pouco significativas, mas que acabam por ter uma importância enorme na vida das pessoas. Peço desculpa dizer, nada pouco significativas. Dou-lhe uma nota porque tive essa percepção. Em alguns casos, aqui há alguns anos, os meus responsáveis pela empresa municipal de educação, e particularmente, por exemplo, o Dr. António Canelas, chegou um dia ao pé de mim e disse-me: Presidente, temos um problema. Naquela escola, naquela outra, não vamos identificar, as psicólogas, as pedopsicólogas infantis, dizem-nos que temos que antecipar os almoços para as 11h30 da manhã. Porque as crianças mal sentem o cheiro da comida quente e principalmente da sopa quente, ficam nervosas. É uma realidade hoje em dia, essa situação. É que naquele tempo era a percepção de um problema alimentar complexo. A maior parte das crianças daquela escola, daquelas 13 escolas, que foram 13 escolas que suscitaram o problema, era aquilo que eu identifiquei naquele momento, num artigo de reflexão, a geração buical. O que é a geração buical? Para explicar aqui na sua televisão. A geração buical é aquele conjunto de crianças que durante o fim de semana não comem um prato, uma refeição de comida quente. E, portanto, comida de plástico. São alimentados, em alguns casos, ao buical. E, portanto, a escola para eles é um sítio e é um local onde confraternizam com os colegas, onde aprendem, onde têm o computador, mas também é um momento em que sentem o prazer da comida quente. E eu acho que esta sensação de ter a consciência, se quiser ter o sofrimento de haver crianças e jovens que durante um fim de semana não têm capacidade para comer um prato quente, obriga-nos, porventura, a ter consciência que, em Lisboa, o conjunto dos contactos que tenham feito suscitam outro tipo de preocupações. Ainda ontem visitei São Jorge de Arroios, o centro social, e o prior de São Jorge de Arroios dizia-me: Sr. Doutor, até simpaticamente Sr. Presidente, nós temos aqui idosos na freguesia que vivem em terceiros andares, sem elevador. E estão 1, 2 e 3 meses sem vir à rua. Vivem numa solidão confrangedora. Vivem num afastamento familiar angustiante. E, portanto, em alguns casos, resistem a sair daquela casa, muitas vezes sem dignidade, porque é o seu espaço, a sua cama, a sua sala. Uma das políticas estratégicas e das minhas prioridades estratégicas para Lisboa são aquilo que eu identifico as residências sociais para idosos no nível daquilo que chamo as pessoas carenciadas. Aliás, a bandeira do seu programa eleitoral é a ação social, tanto quanto sei. A bandeira... Não, mas tem que ser a ação social. Ai de um município, ai de um presidente de uma Câmara que se candidata ou que esteja no município. E a questão central é esta, para mim. Em primeiro lugar, qual é a estrutura populacional? Qual é, dentro da estrutura populacional, a repartição etária? Se nós chegamos a Lisboa e temos 23,9% da população com mais de 65 anos... Uma população muito envelhecida. Ai de nós que não queríamos, como eu proponho, um peor dos idosos.
tem que haver um vereador exclusivamente responsável idosos, para acompanhar toda a problemática dos idosos. E a problemática dos idosos é uma problemática transversal a um conjunto de departamentos. Isso é uma exigência municipal. Porque nós, em algumas freguesias de Lisboa, temos dados percentuais que nos aproximam de alguns bairros de Tóquio. Sendo certo, como sabe, o Japão, hoje em dia, é o país do mundo que tem a população com mais de 80 anos. E, salvo erro, se não me engano, na referência dos últimos números estatísticos do The Economist, Portugal está no 12º lugar do mundo com a população superior a 80 anos. Portanto, não podemos continuar a ter políticas que, em primeiro lugar, ignorem a realidade concreta e projetem a realidade concreta para os próximos 4 anos, diria eu, para os próximos 8 anos. Significa, se hoje, reportada 2011, temos 23,9% da população, é evidente, hoje, 2013, já chegamos aos 24,1%, o que significa que chegaremos a 1/4 da população de Lisboa, a curto prazo, com mais de 65 anos. Isso significa o quê? Significa, em alguns casos, ter políticas municipais que minimizem a dor, que compensem o conjunto das consequências que o plano de ajustamento obriga o governo a desencadear e a aplicar. O poder local tem essa responsabilidade. O poder local tem que ter essa. Agora, não podemos ignorar que a prioridade em Lisboa tem que ser a ação social, a prioridade em Lisboa tem que ser, no meu entendimento, a educação. Há escolas básicas em Lisboa que precisam de uma recuperação, requalificação rápida, porque Vossa Excelência tem essa percepção que, com a sua idade e com certeza com o sentido da maternidade e sendo mãe, em Lisboa faltam creches, faltam jardins infantis, falta complementaridade na escola para que haja a capacidade dos pais ficarem verdadeiramente descansados. E, portanto, prioridades para mim, ação social, segunda prioridade que identifico naqueles 7 pontos que enuncio para Lisboa, que no fundo são 7 colinas, 7 pontos, lá está. 7 colinas, 7 ideias. 7 pontos, que é educação e apoio à família. Cá está o meu ofereço-lhe educação e apoio à família, segundo apoio social. E é evidente que estas questões, para mim, são as prioritárias. E aí distingo-me claramente do Dr. António Costa. Distingo-me claramente do Dr. António Costa. Em relação à educação, uma das medidas que tem é, como já referiu, a oferta de livros escolares, manuais escolares a todos os alunos. A todos os alunos, ou isto obedece a algum critério? A todos os alunos. É isso que fez em Sintra? É isso que fiz em Sintra. A todos os alunos. É evidente que eu em Lisboa tenho 2 opções políticas claras nessa matéria, que significa aquilo que eu chamo a compensação tributária. Quem paga impostos em Lisboa tem que ter consciência de que paga impostos com algum sentido. Finalidade. Com algum sentido. Muitas vezes as pessoas não percebem realmente. É evidente que nós temos de ter a consciência que há os impostos nacionais, IRS, IRC em parte, porque as câmaras podem desencadear sobre o IRC das empresas uma parte naquilo que se chama a derrama municipal, sendo certo que eu defendo a isenção da derrama. Já lá vamos. Mas já agora antecipo, para fazermos aquilo que eu chamo a delimitação dos impostos nacionais, IRS, IRC, IVA, que depois, apesar de tudo, vão ter alguma reflexão naquilo que chamam os fundos municipais, mas são impostos nacionais, e aquilo que eu chamarei, e que chamava para os meus alunos na universidade, enquanto dei aulas, a soberania fiscal municipal. E a soberania fiscal municipal traduz-se fundamentalmente, hoje em dia, em 3 impostos. Um acabará a médio prazo, ao que estipula a nova Lei das Finanças Locais, que entrará em vigor em 2014. A soberania fiscal local significa o IMI, significa o IMT e significa o Imposto de Circulação. E é evidente que nós temos que ter consciência de que é a partir destes conjunto de impostos que recaem sobre os cidadãos que nós temos que fazer a chamada compensação tributária. Em relação aos impostos nacionais, diremos sempre as compensações nacionais dos impostos são para as políticas públicas nacionais. Educação, saúde, segurança. Lá estão. Mas nos impostos locais, é evidente, eu pago o imposto sobre o meu prédio, sobre o meu imóvel, sobre o meu apartamento. Pago imposto sobre a transmissão que faço
e sobre a aquisição onerosa que faço, ou sobre a utilização do veículo, e temos de ter noção da utilização do veículo, e qual é a compensação? Eu digo manuais escolares gratuitos ou elementos de compensação, mas digo outro, na mobilidade. Digo claramente, e como aqui enuncio, a criação de um cartão solidário, é isso não, a possibilidade do chamado cartão residente de estacionamento até horas por dia para até todos os residentes. 3 horas por dia para todos os que sejam residentes em Lisboa. Que no fundo é dar a nota de que quem vive em Lisboa, quem paga em Lisboa, tem que ter uma ou contrapartida ou co-prestação municipal e o Estatuto de Residente deve-lhes dar uma consequência, um benefício jurídico que em Mel pode suscitar, e hoje em dia, como nós sabemos, os sistemas informáticos contemporâneos e todos eles desenvolvidos podem criar esses mecanismos de controle e fiscalização. Ainda em relação à ação social, defende a criação de um cartão solidário com programas de descontos em serviços municipais, e passo a ler, assistência na saúde, ensino, medicamentos, pequenas reparações e transportes, suportado pelo Fundo de Emergência Social. Eu gostava que me explicasse como é que se concretiza uma medida destas. É fácil, tenho isso em Sintra. E funciona bem em Sintra? Funciona. As boas ideias funcionam bem em qualquer lado. Desde que sejam boas, sejam ideias, sejam aplicadas. Que haja capacidade de concretização. Não, basta haver iniciativa. O que nós temos regulamentos municipais, portanto não há discricionalidade. Temos regulamentos municipais que significam apoio para quem provada e comprovadamente precisa de medicamentos. Temos apoios municipais para quem precisa, clara e inequivocamente, de apoio no ensino. Temos apoios municipais para a pequena recuperação, temos a chamada mecanismo que em Lisboa tem, mas importa alargar, da casa acessível. Olhe, da idosa que no 3º andar tem a torneira a verter água e não tem condições e tem que lá ir alguém, é em Lisboa. Há esse programa. Esse cartão, as pessoas têm acesso a esse cartão? É um cartão... Tem os mecanismos que permitem o acesso à entidade orgânica municipal competente. E, portanto, eu em Sintra tenho esses mecanismos, como com certeza haverá em Lisboa essa articulação, com o Departamento de Ação Social nos casos, com o Departamento de Educação no outro, para concretizar as medidas. Inclusive em Sintra, como também há em Lisboa, o que importa é alargar o montante. É evidente que eu acho que, em alguns casos e nestas matérias, os montantes hoje não podem ser 1 milhão de euros. Claramente tem que ser 3, 4 e 5 milhões de euros. Isto implica a redefinição estratégica das prioridades municipais. É evidente que não tenho nenhuma ilusão sobre esta matéria. Lisboa é cidade-capital, Lisboa é cidade-capital atlântica, Lisboa é cidade-capital Europa, Lisboa, como se viu num dia destes, é uma cidade-metrópole ao nível de eventos culturais, eventos de agregação, de mobilização e de interrelacionação entre marcas mundiais, Vogue, etc., e o município. Não tenho dúvidas sobre essa matéria, mas é evidente que, Lisboa, em alguns casos, tem que ter mais dinheiro para o apoio social, não se pode iludir nisso, não pode iludir-se na prioridade da afectação dos escassos recursos financeiros que estão ao dispor dos municípios para desencadear as prioridades. Outra das suas prioridades, que deu recentemente numa entrevista, que apontou recentemente numa entrevista a outro órgão de comunicação social, é a limpeza das ruas da cidade. De facto, é uma questão que até o próprio atual Presidente da Câmara de Lisboa reconheceu como o principal ponto negro da cidade. A partir do momento que nós começámos a falar da limpeza, o Dr. António Costa e a sua equipa consciencializaram-se que o problema da limpeza era um dos problemas reais de Lisboa. E, portanto, mas uma Lisboa suja é verificável. Uma Lisboa com sacos de plástico cheios de lixo e caixotes é constatável. Tem verificado isso? Tem visto isso na rua? Todos os dias? Você não vê? Todos os dias. Portanto, não, aqui a chamada mediação entre a jornalista e o entrevistado não existe. Nós constatamos aquilo que é facto público e notório. É vir para aqui
parei ali e ali há sacos de lixo. É Mas evidente. ouviu queixas dos lisboetas? Da Ouvi, população? em primeiro lugar, queixas, mas antes de tudo, eu vi com os meus próprios olhos. E, portanto, sabe que se for ao Rossio, se for a essa praça emblemática de Portugal e de Lisboa, tem um quiosque em madeira do turismo de Lisboa. Ask Me. Em frente à antiga livraria do Diário de Notícias. Se reparar ao lado desse quiosque de madeira, onde todas as manhãs os diferentes turistas das diferentes nacionalidades Passam. que chegam a Lisboa vão ali procurar o mapa de Lisboa, interrogar sobre onde é que se compram os bilhetes para os passeios nos diferentes autocarros panorâmicos de Lisboa. Ao lado estão nas suas... Eu estive lá, e portanto estive lá 1, 2, 3, 4 vezes. Tive o privilégio do proprietário da varanda sobre a Rua dos Sapateiros nos convidar e irmos lá. Por baixo, lá está o Ask Me. Lá estão as simpáticas e eficientes funcionárias municipais ou da Associação de Turismo de Lisboa a dar a resposta na simpatia aos turistas. E lá está o caixote do lixo. O caixote do lixo. Mas em mau estado? Não. Quando estou a dizer o tal caixote do lixo, é o caixote do lixo. Porque se estivesse escondido, eu não chamava caixote do lixo. Chamava contentor. Está o caixote do lixo. O saco preto. O saco verde. O papel de cartão. E o turista, porventura, nesta singularidade portuguesa, dirá: estou numa capital europeia, estou numa capital atlântica, mas hoje ainda não vieram buscar o lixo. Como é que se resolvem esses problemas, Dr. Seara? Com uma estratégia de limpeza, com uma estratégia e com uma gestão de brigadas de limpeza permanentes nos sítios mais exigentes de Lisboa. Mas atenção, as brigadas permanentes de limpeza têm que ser para toda a cidade. A senhora não pode ir para Alcântara e ver acumular o lixo e ver ruas e escadas que não são lavadas há 1, 2 e 3 anos. Não pode ir para a Penha de França e ver que há pequenos impasses onde o cheiro à urina é nauseabundo e onde passam crianças. Portanto, temos que ter essa noção. A limpeza, Pretende a resolver todos higiene esses pública. problemas? Temos que ter a noção das prioridades. Lá estamos nós. Por vezes, em alguns casos, Lisboa tem pompa e circunstância. Pompa e circunstância. A pompa e circunstância custa dinheiro. Eu, um dia destes, dizia, numa pergunta que uma sua colega me fez: mas o senhor como é que faz? Olha, este ano muita gente em Sintra diz que eu não dei espetáculos suficientes, que não tiveram, posso enunciar sem publicidade, não tive os Tony Carreiras, os Rui Veloso, etc. É evidente. Teve que cortar em alguma coisa. Tive que fazer opções. Agora, Lisboa vive muito de pompa e circunstância. Vive de uns penachos exaltantes. Aquilo que eu identifico há uma esquerda caviar. E a esquerda caviar tem que ter a noção que o caviar é caro. Mesmo que depois de comer o caviar, encoste a cabeça no ombro e diga: coitadinhos, pobrezinhos. Está a ver? Este é um problema de algumas elites portuguesas. Estrangeirados. Gostam de trazer as influências. Gostam de trazer conhecimentos. Vêem um pobre, coitado do pobre. Mas dizem sim, coitado do pobre. Hoje em dia até só cumprimentou com um beijo, que é de bom tom, é europeu. É chique. E, portanto, têm que ser criadas realmente medidas... Tem que ser alteradas as mentalidades, as formas como se sente, a forma como se olha, a forma como se perspectiva. É evidente que as minhas prioridades não são, em alguns casos, nem a pompa, nem a circunstância e o caviar. Eu acho que, em alguns casos, algumas dessas pessoas poderiam comer muito bem cozida à portuguesa, ficavam satisfeitas
e principalmente não tinham angústias existenciais. Ainda em matéria de limpeza, pretende criar a figura do zelador das ruas de Lisboa que garantam a limpeza das ruas? Não, que fiscalizem como é que estão as ruas e que sejam o elemento de ligação com os serviços municipais para dar nota. Olha, aqui há uma questão. Olha, aqui para a Câmara que há esta questão. Fundamentalmente a partir de um exemplo, também lhe digo, de um exemplo que existe noutros países, noutras cidades mundiais, e que... Viu isso lá fora? Mas que em Agualva, em Sintra, na freguesia de Agualva, em Sintra, foi criada a figura do zelador do espaço público. E sabe, com eficiência, porque é, por vezes, até eficiência que nós temos que ter sentido, que é, o zelador é tão zelador, tão zelador, tão zelador, tão zelador, que liga para a Câmara e diz: a fulana tal, a senhora fulana tal tem 3 cães e não levou o saquinho para apanhar as necessidades do cão, veja lá como é que é. Portanto, já chegamos... Tem que haver essa figura que acho que a figura do zelador é a figura daquele que cumpre um sentido de fiscalização dos próximos. No fundo é o vizinho dos vizinhos, está a ver? É introduzir o conceito do vizinho dos vizinhos. Porque, em alguns casos, nós temos que ter a consciência de que o bairro é o primeiro elemento de todos, mas tem que ser o último elemento de todos. É no bairro que se conhecem as pessoas. O conceito de bairro é muito importante. Onde há o conceito de bairro, ao fim do 3º dia que a Dona Maria, de 80 anos, que vive sozinha, não aparece, alguém vai bater à porta. Em Lisboa isso já quase não existe. Em Lisboa tem que existir, porque é isso que tem. Em alguns bairros de Lisboa, digo, existe isso. Campo de Ourique, por exemplo. Campo de Ourique, por exemplo. Campo de Ourique, nessa matéria, temos o privilégio do bairro. 2 senhoras em Campo de Ourique diziam: "Sr. doutor, não tenha problema, porque se ela não me aparecer em 2 dias, eu vou bater à porta. E escusa de cá vir a polícia que eu entro em casa dela." E, portanto, tem este sentido. Repare bem, em alguns sítios, a pessoa vive sozinha e não sabe quem são os vizinhos. Já viu que o nosso conceito de vizinhança nas grandes cidades é um conceito terrível, que é o conceito do elevador. Do bom dia, boa tarde? Muitas vezes nem bom dia, nem boa tarde. É olhar para o chão. São estranhos que vivem é olhar para o chão. ao lado uns dos e outros. Porventura só passa a ser menos estranho se convivem na Assembleia de Condóminos, ou passam a ser menos estranhos se porventura naquelas garagens muito pequenas têm a necessidade de combinar estrategicamente para poder sair. Porque perdemos o conceito do rocio. O rocio era o espaço público onde todos se encontravam. Depois perdemos o conceito do café. Hoje em dia o conceito de café é um conceito restrito, já reparou? Agora toma-se café em pé. Raramente se toma café sentado. Não se tem tempo para o outro. Não se tem tempo de conviver com o empregado. Não se tem tempo de perguntar ao empregado de qual é o seu clube. O que é que pensa disto? E para além desse conceito de bairro se estar a perder em Lisboa, há outro grave problema, que é o despovoamento da cidade e do centro da cidade. Sabe quantas pessoas vivem no Rossio? Era isso que eu lhe ia perguntar. O problema, repare, o problema do Rossio, vivem 5 ou 8 pessoas do Rossio. 5 ou 8 pessoas no Rossio? Sabia? Não sabia, fiquei a saber quando vi o seu programa. Não vive em 2 mãos no Rossio. O professor Trofa Real, que é o professor arquiteto Trofa Real, que é uma das pessoas mais ilustres da arquitetura, que me dá o privilégio de ser amigo, convidou-me para jantar na varanda do Rossio, onde é o seu ateliê. A varanda que era a varanda do teatro e que depois, em razão do terremoto, é aquela varanda onde se inicia a Rua dos Sapateiros. Ter o privilégio de jantar naquela varanda entre as 10h30 da noite e a 1 da manhã de um dia esplêndido de Lisboa, quente de Lisboa, é simultaneamente deslumbrante e simultaneamente perturbante. É deslumbrante pela imagem, pela luz, pela capacidade que temos de olhar para o teatro, que é uma das maravilhas, mas simultaneamente para as colinas de Lisboa, deslumbro. Mas depois, depois é a perturbação, é o perturbante. Vê apenas 3 luzes acesas nos diferentes andares que rodeiam a praça. 3. E vem a perceber que naquela praça, naquele espaço, símbolo de todos, e por isso eu há pouco dizia o Rossio, ponto de encontro de todos,
mas pontos de encontro com alma, com sentido, vivem 5 a 8 pessoas naquele espaço. É preciso tomar medidas urgentes em depois matéria de habitação. Não, é evidente que as medidas urgentes pressupõem, em alguns casos, aí sou revolucionário. Revolução Autárquica é o nome do meu livro. Mas o meu felicito pelo livro desde já. Muito obrigado. O livro resultou daquilo que eu chamo a necessidade de perceber aquilo que eu denomino as desidentidades de cada um dos municípios. Nós só podemos governar um município se tivermos consciência das suas realidades empíricas. Eu acho que quem governa sem conhecer, não governa. Adivinha. E hoje em dia não estamos em tempo para adivinhas. O dinheiro é escasso. Sendo o dinheiro escasso, temos uma responsabilidade social em gerir a escassez do dinheiro. Eu, quando cheguei a Sintra, costumo sempre dizer, no outro dia, numa conferência que fiz para jovens universitários, dizia, eu, quando cheguei a Sintra, os bancos iam-me oferecer dinheiro. O senhor não precisa de 20 milhões? Não, não precisa. Mas não quer 20 milhões? Não, não quer. Crédito fácil. Portanto, era o crédito fácil. Mas nós podemos emprestar que o senhor doutor de certeza é um bom pagador. E sou bom pagador. Paga 17 dias, que é porventura. O que não acontece na Câmara de Lisboa, ao que... Não, na Câmara de Lisboa paga-se a mais de 120 dias. E, portanto, apesar dos 271 milhões que o Governo lhes deu, num instante, não há ápice para os terrenos do aeroporto. Mas, deixando isso, e com certeza por dificuldades que todos nós vamos compreender e conhecer e também resolver quando chegarmos ao município, mas, dizia eu, essas realidades de conhecimento dos municípios são fundamentais. É por isso, eu quando olhei para a estrutura etária de Lisboa e vi 23,9% da população com mais de 65 anos em 2011, e sabendo a perspectiva seguinte, e sabendo eu que o Serviço Nacional de Saúde em Portugal é um dos bons serviços nacionais de saúde, apesar do que dizem, do mundo, vamos dizer as coisas do mundo, é evidente que tem que ter a noção do seguinte: o Presidente da Câmara de Lisboa pode ignorar estes números, pode ignorar que a sua prioridade tem que ser a ação social, o apoio social, pode ignorar? Não pode. Se continuar a ignorar, continua a ter um problema. Pode alienar durante um tempo, pode ignorar durante um tempo, pode esconder durante um tempo, mas depois tem a situação concreta. E ainda mais com a singularidade de Lisboa, ter esta complementaridade única de apoios sociais, que é a combinação triangular de 3 instituições que podem dar apoio social, mas têm que ser conjugado, coordenado e eficaz. Município, Santa Casa da Misericórdia e Estrutura Nacional da Segurança Social, o que para mim ainda exige maior coordenação, maior responsabilidade. E isso, para mim, vou-lhe dizer, é a questão estratégica. E a sua estratégia para a matéria da habitação, para atrair as pessoas a morar novamente a Lisboa, uma vez que muitas saíram nos anos 90, por exemplo, para a periferia, porque era muito mais barato. Hoje em dia continua a ser muito caro morar em Lisboa, por causa da lei dos solos. Compra de casa ou Olha, eu vou-lhe aqui, em razão da sua simpatia, fazer um enunciado hiperprovocatório. Hiperprovocatório. E por isso é que eu sou, porventura, revolucionário, no sentido revolucionário dos democratas cristãos e de partes sociais democratas, imediatamente a seguir à Segunda Guerra Mundial. O crédito hipotecário em Portugal atingirá, segundo as minhas contas e segundo contas de professores catedráticos e méritos de Portugal, 110 mil milhões de euros. Crédito hipotecário. Atinge em Espanha 410 a 420 mil milhões de euros. Portanto, agora, crédito hipotecário. Garantias do sistema bancário para a aquisição de prédios. Ora, esse crédito hipotecário de 110 mil milhões de euros, cerca de 20 a 22 milhões, são em Lisboa. São em Lisboa. O que significa que o sistema financeiro português, mas os responsáveis políticos, mas os responsáveis autárquicos, não podem ignorar os números. Não podem ignorar os números. Não pode ignorar. Se eu, como Presidente da Câmara de Sintra, tenho consciência de qual é o meu crédito, não estou aqui a situar agora, só estou a dizer, crédito hipotecário.
Mas se tenho consciência como candidato à presidência da Câmara de Lisboa que o crédito hipotecário em Lisboa atinge este montante, eu tenho que ter uma consciência simples. Como é que o sistema financeiro, o sistema municipal, o PDM existente e os mecanismos inerentes ao PDM existente vão resolver este problema? Tem que ter isso. E como é que vão resolver esse problema? Só vão resolver este problema, em primeiro lugar, com uma alteração efetiva da lei dos solos. Dou-lhe um exemplo. O êxito da Parque Expo, significou um projeto de renovação urbana indiscutível. Mas o projeto de renovação urbana na Parque Expo significou, na altura, e vamos transformar hoje em números, o preço da metro quadrado da habitação, vamos pôr entre 250 a 350 euros o metro quadrado. Está a ver? 250 a 350 euros o metro quadrado. Ao mesmo tempo que os espanhóis, eu vou dizer os espanhóis entre aspas, para não perturbar aqui ninguém, estou a dizer entre aspas para os telespectadores da televisão. Estou a dizer, ao mesmo tempo que havia este preço de metro quadrado na Parque Expo em razão da renovação, fim da Expo, este mesmo metro quadrado, sabe quanto é que era na Avenida da Liberdade? 2.500 euros. E, portanto, quem comprou aqui na Parque Expo desenvolveu um sistema urbano novo, famílias novas, onde agora se podem pôr os novos problemas das políticas emergentes numa questão de renovação urbana. Políticas públicas de educação, escassez de escolas básicas, ou escassez de escolas... Pronto, mas isso é preciso perceber antes. O debate, é o que eu digo, a política serve para prever, para prover. Nós temos que prever para prover. É evidente que esta realidade implica o quê? Implica que temos desajustamentos dos preços. Desajustamentos do preço pressupõem articulação com o sistema financeiro. Porventura, o sistema financeiro, em alguns casos, o que é que pode desenvolver? Eu não quero uma Lisboa que seja um grande hotel em contínuo entre o Castelo de São Jorge e o Arcabões. Não posso crer. Mas também, como homem da political science, da ciência política, não posso ignorar uma coisa. O conjunto dos fundos imobiliários fechados que compraram cada um daqueles prédios comprou a um preço Y que imputou ao banco, porque lá está o crédito hipotecário. Portanto, pressupõe uma capacidade de avaliação. Não pode Lisboa ficar nem na mão de um grande hotel permanente e contínuo, nem na mão exclusiva dos grandes produtores imobiliários. E portanto, nessa matéria... os fundos imobiliários também deveriam pagar IMI? Essa questão de pagar em mim ou não, repare, não, é a questão que porventura está em cima da mesa a partir de uma proposta do Dr. António José Seguro, que resultou de um conjunto de propostas de reflexão do IMI da presidência da Câmara Municipal de Sintra. Não sei se conhece o Presidente da Câmara Municipal de Sintra, é esse seu interlocutor e que está aqui a falar consigo, que na altura da revisão da questão do IMI, da atualização dos prédios, dizia numa reunião pública com 95 presidentes de Câmara que a atualização dos valores do IMI não significaria para algumas câmaras, como estavam a dizer, um aumento indiscutível da receita tributária do IMI, não significaria logo os 700 milhões de euros a mais, e que havia câmaras em que não aumentaria o IMI. E eu dizia, na minha Câmara, pelos estudos que estou a fazer, pelos estudos que a minha equipa muito competente está a fazer, pronto, desgraçadamente acertei, e quando dei por mim, parte da minha equipa que tinha feito aquilo, foi aliciada para ir para outros lados já a trabalhar. Veja bem, os competentes e os excelentes em Portugal demonstraram que tinham capacidade e pelo menos 3 deles já foram aliciados e já foram, nem foram cedidos, nem foi cedência de interesse público, foram aliciados e bem para ir para outros lados, porque são gente capaz, gente competente, gente excelente, gente conhecedora, é isso que Portugal precisa. E uma das medidas que promove no seu programa eleitoral para resolver este problema do despovoamento da cidade de Lisboa é um benefício, um apoio ao arrendamento jovem na cidade. Sim, é importante atrair mais jovens para a cidade que tem uma população envelhecida, como já falamos? É preciso atrair mais jovens, é preciso mobilizar e convencer o sistema financeiro que a questão do arrendamento é importante. É possível também, em algo que faço e que proponho, desencadear mecanismos de cooperação estratégica entre as universidades de Lisboa, muitas delas
qualificadas e classificadas num top relevante do conjunto das universidades mundiais para atrair mais jovens Erasmus para Portugal. Eu acho que em Portugal, se quiser, Lisboa, neste precisamente, só a Universidade de Lisboa deve ter este ano entre 1.100 e 1.200 jovens Erasmus. Porventura poderia ter, no meu entendimento, até 2.500 jovens. Mas hoje em dia há competição nesta matéria, como se sabe com certeza, a competição é entre cidades. Hoje em dia a competição não é entre Estados. E principalmente... E é salutar essa competição? Entre cidades é totalmente salutar. O mundo é feito hoje em dia da competição de cidades. Já viu? Nós hoje o que é que falamos? Eu falo pelo meu querido filho. O meu querido filho disse, pai, vou estudar para fora. E foi fazer a análise e de repente descobriu que um conjunto de professores norte-americanos do MIT de Boston davam aulas num semestre na Universidade Católica de Varsóvia. Sendo ele claramente bilingue, falando e escrevendo tão bem em português e em inglês, em razão do esforço financeiro dos pais na escola americana, foi para Varsóvia. E em Varsóvia, onde teve o privilégio de conhecer a cultura polaca, mas simultaneamente teve o privilégio de conhecer o drama de Auschwitz e Birkenau, que é fundamental para um jovem de 24 e 25 anos, mas foi ter aulas de gestão com os professores do MIT. E, portanto, repare, no âmbito europeu, foi estudar aquilo que lhe proporcionava enriquecimento nas áreas científicas que queria desenvolver e crescer, numa universidade europeia, na Universidade Polaca, na Universidade Católica. E foi com um programa de propinas e residência. Portanto, pagou propina e a propina proporcionava uma residência. Se eu, ao nível dos idosos, defendo residências sociais para idosos, ao nível da articulação, defendo que Lisboa, a Câmara de Lisboa e as universidades de Lisboa, a nova Universidade de Lisboa, mais a Universidade Nova de Lisboa, mais a Universidade Católica, que tem hoje em dia rankings relevantes e são procuradas a nível internacional, façam um programa de propina alojamento. E sabe com quem é que nós estamos a competir hoje? Sabe qual é a principal cidade competitiva ao nível de Erasmus no Península Ibérica? Não é Madrid, é Barcelona. Porque Barcelona desenvolveu uma estratégia, é evidente, desenvolveu uma estratégia de afirmação, da afirmação do Porto, é evidente que depois arranjou a plataforma do seu aeroporto com os low cost, e por isso quem gosta de conhecer o turismo percebe o low cost dos aeroportos de Barcelona, ao mesmo tempo o terminal de cruzeiros, a partir da terminal de uma série de cruzeiros, uma série de grandes companhias a partir de Barcelona, e portanto, da afirmação ao mesmo, lá está, competiu, entrou em competição com depois Roma La Vieja, não é? Com Roma. E portanto, se nós olharmos, se tivermos esta dimensão europeia, nós, como o meu querido amigo e meu colega no Conselho de Administração das Cidades Património Mundial, que foi primeiro-ministro de França e que é presidente da Câmara de Bordeaux, desenvolveu uma política de promoção de Bordeaux com os pequenos cruzeiros para conhecer o vinho, o famoso vinho de Bordeaux. E lá fez os pequenos cruzeiros, 50, 70, 100 pessoas, que estão sistematicamente cheios, e desenvolveu o quê? Projetou Bordeaux para o mar, para Rio-Mar, projetou Bordeaux e, portanto, criou um mecanismo. Lisboa tem que fazer isso. Lisboa tem que ter o terminal de cruzeiros, tem que ter turismo cultural, tem que ter turismo religioso. Já viu a beleza das dezenas de igrejas de Lisboa que, nas novas procuras turísticas contemporâneas, a Igreja da Misericórdia é um biju. São Nicolau, outro biju. E acha que o turismo não está bem tratado na cidade de Lisboa? Não, o turismo tem mecanismos de atratividade indiscutíveis, mas hoje em dia Lisboa é um destino. Melhor, Portugal, em alguns casos, é o destino. Lisboa é uma capital europeia, como se sabe, é irrefutável. E Sintra é um património único. E por isso eu defender, na linha do que aprendi em Sintra, que a Baixa deve ser candidata a Património da Humanidade, e devemos fazer isso. Sabe porquê? Porque hoje em dia os sítios Património da Humanidade são a mesma coisa que são as estrelas Michelin para os restaurantes. Na geoestratégia da procura, quem tem capacidade vai tentar ir, em alguns casos, aos restaurantes Michelin. Na estratégia da procura dos novos turistas. E quais são os novos turistas? É o novo turista chinês. Já não é o novo
turista nem de Hong Kong, nem de Taiwan. É o novo turista chinês. É o emergente turista russo com capacidade económica. É o turista checo, apesar de tudo. Portanto, de alguns países da Europa Central e Oriental. Mas nós não podemos ignorar o novo turista do Extremo Oriente, daquele que faz 1 a 2 viagens na vida por ano, que quando vem ao Cabo da Roca, o japonês procura por tudo o certificado do Cabo da Roca para dizer que estive no ponto mais ocidental do continente europeu. Que é e o turismo é necessário em Lisboa para impulsionar o desenvolvimento económico da cidade? O turismo é necessário em qualquer espaço do mundo, já viu o esforço que se faz. Falamos de Lisboa. Não, Lisboa necessariamente, o terminal de cruzeiros pressupõe, no meu entendimento, construído o terminal de cruzeiros, ainda agora vim para aqui, lá está um navio de cruzeiros, para aí daqueles... Mas daquele que tem para aí 4.500 passageiros, já viu o que é que 4.500 passageiros gastar 50, 70, 80, 90, 100 euros, só estou a dizer no mínimo, por dia, o que é que isso significa? Agora, o terminal de cruzeiros pressupõe, no meu entendimento, que a Rua dos Bacalhoeiros seja uma rua pedonal, que haja uma capacidade de atratividade para os diferentes tipos de turistas que vêm naquele cruzeiro. Mas são precisas mais medidas para mais desenvolvimento económico na cidade de Lisboa, Dr. Seara? São precisas todas as medidas, mas acima de tudo, se você tiver gente, se você tiver mais gente, tem mais economia. Se tiver mais economia, tem mais emprego. Se tiver mais é outro problema. Se tiver mais emprego, tem mais receita. Se tiver mais receita, tem o ciclo virtuoso a funcionar. E acabou o ciclo vicioso. Para bem, a questão é uma questão estratégica. Se você tiver, por exemplo, uma empresa municipal em articulação com o Estado, que gira em conjunto os principais monumentos de Lisboa, Castelo de São Jorge, Torre de Belém, Mosteiro de Jerónimo, Museu da Arte Antiga, todos eles, você tem uma bilhétrica única para todos os museus. E tem uma racionalidade de tempo, tem 7 horas para Lisboa. Estes turistas que chegaram aqui, um paquete destes é o símbolo contemporâneo das cidades. Este cruzeiro que está ali embaixo tem mais gente que muitos municípios de Portugal. Mais gente que muitos municípios de Portugal. Tendo mais gente que muitos municípios de Portugal, eu que já fiz alguns cruzeiros, nos cruzeiros aprendi uma coisa. Sabe o que é que foi? Aprendi em definitivo o que era o interclassismo e o ser intergeracional. Porque nos pisos de baixo estão os com menos capacidade. Os menos capacidade são aqueles que saem a pé, por isso Rua dos Bacalheiros a pé, compram 3, 4, 5 postais, uma lembrança, vão ao Museu do Fado e regressam ao barco para almoçar. Depois tem os do meio. Os do meio são aqueles que já podem pegar o táxi, já vão ao Mosteiro de Jerónimos e à Torre de Belém, compram os pastéis de Belém e sorriem na sua fotografia. Os de cima são aqueles que vão no autocarro, à Avenida da Liberdade. Já vão à Avenida da Liberdade, já param no Chiado para ver a Hermès, Cartier, Armani, etc. E é preciso tirar proveito e aproveitam situação para ir a Sintra e conhecer o património e comer uma queijada e fazer isso tudo. Passam por Cascais e por Estoril e esses já gastaram mais. E, portanto, você tem que criar para esta nova realidade, para os low cost, para esta nova realidade, para aqueles que vêm de avião privado, jantar a Lisboa e não se importam de pagar 1.500 euros, tem que ter os restaurantes para eles. Mas também tem que ter... Mas em Lisboa há bons restaurantes. Extraordinários restaurantes. Mas em Portugal há extraordinária gastronomia. Os galegos são extraordinários. A nova cozinha dos novos chefes portugueses é... Dr. Fernando Seara, e como é que se apoia o comércio tradicional, como também os pequenos restaurantes? Apoia-se desde logo com uma questão que eu propus no outro dia, com uma reunião com os associações de comerciantes. Temos que consagrar em regulamento municipal e a pedir a consagração, por exemplo, a legislação nacional. Sabe, eu sou o autor, e tenho a honra de ter sido o autor, na altura, da resolução de um Conselho de Ministros que aprovou a gastronomia como património nacional. Fui eu o autor dessa resolução do Conselho de Ministros. É importante consagrar o conceito de loja tradicional. Loja tradicional num diploma próprio, loja tradicional num diploma que identifique a Carta Municipal das Lojas Tradicionais. E as lojas tradicionais têm que ser apoiadas, têm que ser promovidas e necessariamente têm que ser naquilo que eu chamo adoradas. Adorado. O adorar significa, quando uma pessoa adora outra, significa que tem respeito pela outra. Tratá-la bem.
Respeito. O tratar bem já é o pós. Para tratar bem tem que se respeitar. E como é que se trata bem o comércio tradicional, Apoiando os desta comerciantes forma, tradicionais? apoiando desta forma, criando mecanismos, desde logo de salvaguarda do conceito, e depois criando mecanismos de benefícios fiscais. Como, por exemplo, a isenção de derrama para Isenção de derrama, jovens empreendedores? Isenção de derrama também defendo até atividades económicas até ao montante de 150 mil euros ou 200 mil euros, consoante as questões orçamentais de cada momento. Em relação aos transportes públicos, que é também um problema do qual os lisboetas se queixam muito, o atual Presidente da Câmara diz que é preciso que haja, que Lisboa, que o município tenha o controle da empresa de transportes públicos de Lisboa. Eu acho que o problema, como sabe, o Dr. António Costa defende a municipalização do metro e da Carris. Ainda ontem eu ouvi dizer, um dia destes, não foi ontem, peço desculpa, um dia destes ouvi dizer que defendia a municipalização do metro. Aí ele tem que ter cuidado, porque antes de dizer isso perentoriamente tem que falar com o colega ou com a colega da Amadora, porque como sabe o metro também vai para a Amadora, e portanto ele já tem que ter a noção de que o metro já passou... Acha que esta medida é pouco concretizável, não é tão facilmente Eu acho concretizável? que o que é importante, o que acho é importante é ter uma política de transportes metropolitanos. É importante ter uma política de transportes metropolitanos. É isso que quer para Lisboa? É exigível para a área metropolitana norte uma política metropolitana de transportes. Eu também tinha querido, só para terminar, eu também gostaria que o metro chegasse a Queluz, mas sabe que não pode chegar a Queluz, sabe porquê? Mesmo que o metropolitano de Lisboa quisesse chegar a Queluz e fosse atrativo para o metropolitano, porque a CP não deixa o metropolitano de Lisboa chegar a Queluz, porque a linha de Sintra é aquela que gera cash flow, ou seja, gera receita para a CP, para pagar quase totalidade das outras linhas. E, portanto, é bom ter a noção metropolitana. Eu venho para Lisboa sem ter nenhum egoísmo de cidade. Até porque há muita gente de Lisboa que já trabalha em Sintra, há muita gente de Sintra que trabalha em Lisboa, há muita gente da Amadora que está ali nas portas do Benfica a saltar de um lado para o outro. E, portanto, temos que ter uma política metropolitana. Acho que a política metropolitana não põe em causa a competitividade das cidades. Mas, nessa matéria, Lisboa capital Atlântica, Lisboa capital Europa, também tem que ser, para finalizar, Lisboa capital da região de Lisboa. E o trânsito é um grave problema que também o preocupa? O trânsito é um problema principalmente agravado se houver alguns estrangeirados que resolvam fazer invenções do trânsito em Lisboa, como alguns fizeram na Rotunda do Marquês e na alteração das laterais da Avenida da Liberdade. São os chamados estrangeirados. Deixa ver como é que vou pôr aquela gente a mudar aquilo que estava estável. E, portanto, até se estão contentes, escrevem artigos de reflexão extraordinários, que eles leem, os amigos leem, e depois mais ninguém lê, mas pronto... Dá para republicar em artigo em revistas que eles próprios criam, e, portanto, tem estas questões. Mas é indiscutível que, por exemplo, eu defendo o túnel do Saldanha, cada vez mais defendo o túnel do Saldanha, porque é uma forma de acessibilidade, é uma forma de escoamento. E há condições para concretizar essa obra? Há condições, sabe que o túnel do Saldanha custará à volta de 25 milhões de euros. Hoje em dia, um túnel... custa à volta de 170 mil euros por metro linear. Mas isso é preciso ter contas, é preciso fazer cómputas, é preciso ter gente competente, é preciso fazer análise, é preciso ponderar, é preciso repartir por 2, 3 ou 4 anos o custo da obra, fazer as ponderações necessárias e, portanto, repare, é possível, desde que ninguém venha embargar a obra durante algum tempo, portanto, que não haja nenhuma repetição do episódio do Dr. José Sá Fernandes, que embargou o túnel do Marquês e depois estava ali com pompa e circunstância a participar na última troço de inauguração do túnel do Marquês. Mas isso tem a ver com o mundo. O mundo tem a ver com a vida tem a ver com as circunstâncias. E citando o Ortega y Gasset, somos nós e as nossas circunstâncias, e nada para o espírito latino. Mas haverá, de facto, verbas na Câmara de Lisboa para se conseguir... o túnel não se faz no ano, não é? O túnel não se faz no ano. Em razão dos benefícios, você tem que fazer apostas. Pego numa sua frase até por o seguinte, repare, ao mesmo tempo que estamos a defender o túnel de Saldanha, sabemos que está
um projeto em andamento e de concretização que é um centro de congressos entre 3.000 e 5.000 pessoas no topo do Parque Eduardo VII para que Lisboa seja atrativa nos city breaks entre 3.000 a 5.000 pessoas, que hoje em dia não é. Porquê? Porque o único espaço que temos para esse tipo de número de congressistas é o Pavilhão Atlântico. E o Pavilhão Atlântico, os custos de adaptação, de cada adaptação do Pavilhão Atlântico para diferentes tipos de eventos, consoante a adaptação, é entre 300 a 500 mil euros. E sendo entre 300 a 500 mil euros, nós não somos competitivos em relação a outras cidades europeias que já têm esse conjunto de espaços para esse número de congressistas e, portanto, estamos a perdê-los. Ganhamos para grandes eventos, como ganhamos os rotários, ganhamos para os pequenos até 2.000, mas não temos capacidade competitiva. Não tendo capacidade competitiva para esses eventos, temos que os criar. Porquê? Porque se for ver o conjunto daquilo que se chamam as camas dos hotéis, desde o final da Avenida José Malhoa até ao Recio, você tem uma linha daquilo que se pode chamar, hoje em dia, nas disputas dos city breaks europeus, daquilo que se chama walking distance, que é a capacidade de cada um dos congressistas se dirigir ao local do congresso a pé, ou por meio de transporte rápido. E, portanto, nós temos consolidadas e construídas um conjunto de milhares de camas, desde o final da Malhoa até ao Recio. Falta-nos o quê? Falta-nos a infraestrutura que, num espaço de 3 a 4 anos, nos permita competir com outras cidades europeias na busca desses city breaks. E esses city breaks são fundamentais nos chamados períodos baixos do fluxos turísticos. Quais são os períodos baixos do fluxos turísticos? São aqueles períodos entre segunda e quinta-feira, porque você, a partir de sexta, tem a cidade de Lisboa, a capital Lisboa, a área metropolitana de Lisboa, como o chamado destino atrativo de curtos weekends, ou fins de semana curtos. E, portanto, você tem capacidade para suscitar aquilo que é em Lisboa, reportada este ano até 31 de agosto, apesar do êxito turístico de agosto e o êxito turístico da segunda quinzena de julho, que é taxas de ocupação, em alguns casos, superiores a 95%, 100%, mas a média em Lisboa dos hotéis é 50%. E, portanto, você pode duplicar rapidamente, não é? Sem ter mais custos de investimento, e duplicando sem ter mais custos de investimento, precisa de ter a infraestrutura, precisa de ter infraestrutura, precisa de ter investimento, precisa de ter investimento, precisa de criar mecanismos de mobilidade que não afetem para ali. Os mecanismos de mobilidade pressupõem o túnel de Saldanha, pressupõem depois algum desnivelamento no Campo Grande. Para quê? Para, mantendo o aeroporto da Portela, você ter o fluxo turístico que torna Lisboa atrativa para estes congressos em 2018, 2019, 2020, ou seja, tenha uma capacidade de oferta hoteleira razoável, uma capacidade de oferta de restauração efetiva, uma capacidade de oferta da loja tradicional indiscutível, uma capacidade de oferta da loja mundial entre no eixo Chiado, Avenida da Liberdade, reconhecida, e portanto você tem isto. E tendo isto, Lisboa é atrativa. Lisboa sendo atrativa, Lisboa acredita, Lisboa sente, sentir Lisboa. Temos menos de 5 minutos para terminar esta entrevista. Ainda lhe quero fazer 2 perguntas. Só? Preocupa a situação financeira da Câmara de Lisboa? Disse numa entrevista que as contas não estarão assim tão bem como diz o atual Presidente. Preocupa-me a situação financeira de Lisboa, porque se não fosse uma situação preocupante, significaria que a Câmara estaria a pagar a 30 a 40 dias. Se pagar 120 dias, significa que não tem disponibilidade de tesouraria. Mas isso, até aqui nesta empresa, salvo erro, se não pagar a tempo, significa que a situação está mal. Portanto, consciência, olha lá o que dizes, olha lá o que está. Portanto, não tem nada de extraordinário. Eu só estou a constatar o que está para te dizer o que se diz. Mais nada. Certo? Se eu digo eu estou bem e não pago, alguma coisa não bate certo. Só se tiver dinheiro a prazo. Mas não pode ter dinheiro a prazo porque os fornecedores devem ser pagos. Porque se não está a pagar juros pela lei. E se está a pagar juros não é responsável. Portanto, é chamada, como diria o outro, citando gajos fedorentos. Olha que não pode ser, mas pode ser. Olha que pode ser, olha que não pode ser. Denote pelo seu grande entusiasmo a falar de Lisboa que a sua expectativa é mesmo ganhar a Câmara. Mas se isso não acontecer, fica mesmo já disse que sim, como vereador? Já disse que ficava como vereador, já disse que na rotunda do Marquês nunca me engano.
virei sempre para a Praça do Município e nunca tirei nenhuma vocação para ir para nenhuma lateral, já disse que não, na Rotunda do Marquês nunca saberei descer sempre à avenida e portanto não regressarei para a Fontes Pereira de Melo para apanhar nenhum avião para Bruxelas nem para Estrasburgo, porque não serei candidato ao Parlamento Europeu e portanto estou à vontade. É isso que quer dizer o seu slogan em Lisboa, com dois pés. Sim, com dois pés seguros. Com dois pés. Significa que não tenho nenhuma vocação. Os seguros têm outro problema, mas o problema do seguro não é comigo, é com o Dr. António Costa. Muito bem, Dr. Fernando Seara, muito obrigada. Muito gosto em ter estado aqui, muito prazer por ter estado consigo e aqui na vossa. Desejo-lhe a continuação de uma TVL, campanha. não é assim? TVL, muito bem. Bem. Muito obrigada. Bem. Foi a entrevista com Fernando Seara, o candidato pela coligação Sentir Lisboa à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, a capital do país. Espero, em meu nome e em nome da TVL, que esta entrevista lhe tenha sido útil. Muito obrigada pela atenção. Boa noite.